Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. O nosso assunto de hoje é uma resposta a uma pergunta que um dos inscritos no nosso canal fez e que tem bastante sentido. A pergunta dele é bastante simples. Se há algumas raquetes que são mais fáceis de jogar, que são mais manuseáveis, que dão mais potência e tudo mais, por que todo mundo não usa aquele modelo? Por que raquetes mais fáceis de usar não são necessariamente as raquetes mais usadas, principalmente pelos jogadores profissionais? Esse é o nosso assunto de hoje, tá? Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo sobre equipamento de tênis, você vai ser comunicado, ok? O nosso assunto, portanto, é responder a essa pergunta. Se há algumas raquetes que são mais fáceis de usar, por que essas raquetes não são necessariamente as mais usadas? E por que as pessoas, mesmo sendo tenistas amadores, usam outros modelos, alguns inclusive, que são muito difíceis de jogar? Para a gente entender bem isso, precisamos distinguir quais são as chamadas raquetes fáceis de usar, aquelas que dão boa potência, que já são fáceis de manusear, das outras raquetes que têm outros perfis. Aqui no nosso canal nós temos falado a respeito desses vários tipos, como as raquetes mais pesadas, raquetes de controle, raquetes all around e também as raquetes de potência e spin, que são justamente as que são mais fáceis de usar. Eu vou fazer menção aqui de algumas para que você possa se situar. Alguns modelos que se encaixam nessa categoria de raquetes fáceis de usar. Babolat Pure Drive, uma das raquetes mais vendidas hoje em dia. A Wilson Ultra 100, mesma característica, mesmo perfil, mesmo tipo de proposta da Pure Drive. Red Instinct MP, tinha outras características, hoje é a concorrente, digamos assim, da Pure Drive na versão da Red. Yonex E-Zone 100, que também tem a mesma proposta, uma raquete fácil de usar, de bastante potência. Dunlop FX500, modelo recente, que também tem a mesma proposta. Prince Warrior 100, mesma ideia, mesma proposta, tudo igual, só muda a marca, mesma característica. E uma raquete mais recente também é a Tecnifibre TF X1 300. Que é um modelo novo que a Tecnifibre lançou e que tem a mesma proposta do modelo anterior, que era competidor ou que era concorrente da Pure Drive. Essas raquetes que eu falei têm algumas características que são bastante fáceis de identificar. São raquetes com perfil largo, são raquetes de potência, são raquetes mais ou menos com o mesmo peso, em torno de 300 gramas sem cordas, são raquetes de uma rigidez alta, são raquetes muito fáceis de manusear e que dão potência extra facilmente, tá? Por que nem todo mundo usa? Se você olhar, por exemplo, para os principais jogadores da ATP, você não vai encontrar, com exceção do Rafael Nadal, que usa uma variação da Pure Drive, que é a Pure Aero, e que na realidade nem é a mesma que ele usa, porque ele usa aquele primeiro modelo antigo que foi lançado, que quando foi lançado ainda era uma pintura cinza, que tinha uma rigidez um pouco mais baixa do que os modelos chamados retail, né, os modelos que vieram depois. E mesmo assim é uma raquete que atende ao tipo de necessidade específica do Nadal, que joga de uma maneira própria, diferente de todos os jogadores normais. Aquela história de puxar a raquete aqui, né? Não, isso não é comum, essa não é a técnica normal usada pela maioria dos jogadores, nem profissionais e nem mesmo os amadores que já têm um pouco de técnica. Então, se você pegar todos esses modelos, você vai ter essas características. E por que então não são as raquetes mais usadas no circuito? E hoje você vê muita gente, eu diria até que bastante gente nos clubes, usando outros modelos que não exatamente esses. Quais seriam os motivos? Eu vou fazer aqui uma comparação de alguns itens que essas raquetes trazem e que podem explicar o porquê elas nem sempre são usadas
com a mesma frequência que se esperaria, já que são mais fáceis de jogar com ela. Primeira coisa é que elas são, na sua imensa maioria, muito rígidas. São raquetes de uma rigidez alta. E quando você tem uma raquete de rigidez alta, você ganha em potência, mas inversamente você perde em controle. E aí, quando você olha para o circuito profissional, o que mais eles prezam é justamente o controle de bola, é o domínio do ponto, colocando a bola nos lugares que ele julga ser necessário para construir o seu ponto. E, portanto, uma raquete de potência, que tem uma potência superior àquela que ele precisa, vai diminuir o controle, que é o que ele realmente necessita e ele busca em qualquer que seja a raquete que ele adote. Então, a primeira coisa é, uma raquete mais rígida dá uma grande potência, facilita para quem tem uma técnica ainda em formação, que ainda é iniciante ou chegando ao intermediário. O sujeito sabe que vai chegar na bola e mesmo que ele bata um pouquinho atrasado, a bola vai passar. Sabe que se ele não pegar exatamente no ponto doce da raquete, a bola vai passar, justamente por conta dela ter essas características. O jogador profissional não precisa de nada disso. E, portanto, a potência a mais, na realidade, para ele atrapalha. E justamente porque atrapalha, nós vamos para o segundo item, que é uma das razões pelas quais ela não é tão usada como poderia ser. Como ele prioriza, o jogador profissional prioriza o controle, se você pegar uma raquete dessas que eu falei, que são raquetes fáceis de jogar, para você aumentar o controle, você vai ter que aumentar a tensão das suas cordas. E aí, quando você aumenta a tensão, você ganha em controle, mas você perde em conforto. Por quê? Porque a corda fica mais dura numa raquete que já é de rigidez alta e aí então ele vai perder o conforto. E isso é um problema para quem joga, como os tenistas profissionais, 5, 6, 7, 8 horas por dia em quadra treinando quando não jogando. É lógico que as partidas não duram tudo isso, mas é muito comum você ver um jogador que vai para a quadra, joga e quando termina ele vai treinar um pouco com o seu treinador, vai bater uma bola lá para soltar os músculos, para soltar as batidas e tudo mais. E portanto, o período que ele fica com essa raquete dentro de quadra é muito grande. Imagine ele usando uma raquete com um perfil desse, muito dura, sem conforto. Meio caminho andado para gerar lesão. E portanto esse é o segundo motivo. Para que ele tenha controle, ele teria que aumentar a tensão da corda e isso perde em conforto, o que é péssimo para um jogador profissional. Terceiro aspecto é que as raquetes chamadas fáceis de jogar, ou as raquetes de potência, elas têm normalmente um fio muito ruim, justamente por conta da sua rigidez alta. Você sente muito pouco a bola na batida. Como ela é dura, e o que acontece? O fio fica prejudicado. E quando você tem um fio prejudicado, a primeira coisa que isso gera no jogo do indivíduo, do tenista, é que ele também passa a ter dificuldade de trocar a direção, porque ele não tem esse tato da bola. A troca de direção, que é uma das marcas registradas de todo jogador profissional, né? Aqueles que são os melhores jogadores fazem isso com grande facilidade. Quando você tem uma raquete com um fio muito ruim, isso acaba sendo prejudicado. E aí então já fica fácil de entender por que tão poucos jogadores profissionais, principalmente entre os principais jogadores, usam raquetes de perfil de potência, né? Raquetes fáceis de jogar. O quarto motivo, o quarto item é que uma raquete desse tipo tem um perfil diferente dessa que eu estou aqui. Essa aqui é uma raquete oposta a esse tipo de situação que a gente está falando. Essa aqui é uma raquete Phantom Pro 93P que tem um perfil bem fino. As raquetes de potência, as raquetes fáceis de jogar, têm um perfil muito largo. E o perfil muito largo facilita a potência, mas principalmente para aquele jogador que está acostumado a jogar com um perfil mais fino, mais estreito, ele prejudica um pouco o slice. O slice de quem está acostumado com uma raquete de perfil fino é muito fácil de gerar.
Se você está acostumado com uma raquete de perfil fino e você pega uma raquete de perfil largo, a primeira coisa que você sente diferença é justamente no slice. Tá? Eu sei que hoje em dia a maioria dos jogadores profissionais, com as exceções de praxe, usam muito mais bater à direita e à esquerda do que usar o slice. Mas se você olhar os mais vencedores, os mais top, você vai perceber que eles fazem uso do slice. E eles não usam raquetes de perfil largo, tá? Porque o perfil largo prejudica um pouco essa situação do slice. O único que tem facilidade para fazer isso com uma raquete de perfil largo é justamente o Rafael Nadal, que joga com esse modelo desde quando era adolescente. Então já não tem mais nenhuma dificuldade, né? E portanto ele consegue gerar o efeito do slice sem maior dificuldade. Para quem vem de uma de perfil mais fino, experimenta uma de perfil largo e você vai ver como aquilo prejudica na hora de você bater o seu slice normal que você está acostumado numa raquete de perfil mais estreito, mais fino. Então esse é o quarto. O quinto motivo é a questão do peso. Você vai dizer assim, mas todo jogador profissional normalmente customiza a sua raquete e portanto todos eles põem peso na raquete. É verdade. Agora pensa o seguinte, você pega uma raquete, por exemplo, como a Pure Drive, que pesa em torno de 300 gramas sem cordas e que tem uma rigidez muito alta. Aí você pega essa raquete de peso baixo, aumenta o peso e a rigidez é alta. O que você vai ter? Você vai ter o pior dos dois mundos. Uma raquete pesada e uma raquete rígida. Já imaginou o que isso vai gerar? Isso acaba gerando para o jogador uma dificuldade adicional. Por quê? Porque quando ele aumenta o peso, ele aumenta a potência da raquete. Uma raquete com mais peso estático, aquele peso que você tem quando coloca sobre a balança, uma raquete mais pesada tem mais potência do que uma raquete mais leve. E aí você já entendeu por que é difícil. Você tem uma raquete que já é potente, sendo leve, aí você vai pôr peso. O que vai acontecer? Ela é rígida, ela é dura e agora ela aumenta ainda mais a potência. Mas ele quer controle, não potência. E aí, o que ele vai fazer? Vai colocar uma corda ainda mais dura, com uma tensão ainda mais alta? Vai ficar ainda mais desconfortável. Então, a questão do peso também atrapalha por conta da sua conjugação com a rigidez alta que essas raquetes trazem. E finalmente nós temos um item que eu diria aqui que é o sexto item, mas é um item que é talvez o mais importante de todos eles. Todo jogador profissional ou já de nível avançado já tem uma boa técnica suficiente para gerar a sua própria potência. Ele não precisa de uma raquete que aumente a sua potência. Eventualmente, quando ele faz algum ajuste na raquete para aumentar a potência, é um pequeno detalhe na libragem da corda ou alguma coisa assim bem pequena. Ele não precisa de uma raquete de alta potência, porque ele, por meio da sua própria técnica, já é capaz de gerar uma boa potência. Ele tem técnica suficiente para isso. Isso não acontece com o jogador iniciante, isso não acontece com o jogador que está ali entre intermediário e iniciante. Ele ainda não tem a técnica formada para gerar sua própria potência. E aí fica fácil entender por que ele prefere uma raquete que dê a potência que ele ainda não tem. Mas essa não é a realidade de um jogador profissional e nem mesmo de um jogador já avançado. E por conta disso, por conta da boa técnica que o jogador profissional já tem, ele sempre prefere uma raquete que possa ser ajustada para o seu tipo de jogo. Eu tenho dito isso aqui desde o começo desse canal. O ideal não é você comprar uma raquete e dizer eu tenho que adaptar o meu jogo ao que ela dá. Não, você deve escolher a raquete já pensando naquilo que ela oferece para o seu jogo. Ela é que tem que ser afinada para o seu jogo e não você se adaptar à necessidade ou à característica da raquete que você escolhe, tá? Então, só para finalizar, eu diria para você o seguinte, respondendo aquela pergunta lá do começo. Por que, sendo uma raquete fácil de usar, preferem outras raquetes, às vezes mais difíceis, às vezes como essa aqui, bem difíceis de jogar? Por que os jogadores não dão preferência para esse tipo de raquete que é mais fácil de usar? No caso da ATP, porque
ela vai na contramão de tudo aquilo que ele procura. Eventualmente você encontra um ou outro jogador que a raquete foi configurada para ele de uma forma que ele já se adaptou àquilo e não tem nenhum problema, mas a imensa maioria não usa esse tipo de raquete, e quando usa é só a pintura. Na verdade ele usa outro modelo, né? Porque o modelo que serve para o jogo dele não é esse, mas é um outro que vai dar a ele exatamente aquilo que ele precisa para ter a performance que o jogo dele, a técnica dele é capaz de proporcionar, tá certo? Muito bem, eu espero ter respondido a pergunta do nosso inscrito no canal, e eu diria para você o seguinte: hoje em dia você cada vez menos encontra jogadores no circuito usando raquetes desse tipo, né? E você pode dizer assim, e aliás eu já vi isso em muitos grupos de jogadores e de pessoas que vendem raquetes de tênis. Mas a Pure Drive é a raquete mais vendida que tem. É o maior sucesso de vendas. Isso é excelente para quem tem loja e para quem vende raquete e, portanto, vende aquele modelo. Agora, o fato de vender mais não significa que é a melhor que existe. É só você pensar um pouquinho nos últimos tempos e você vai lembrar que o Volkswagen Gol foi o carro mais vendido durante muito tempo. Que o Chevrolet Corsa foi um carro muito vendido há pouco tempo. Nenhum deles foi, não vai ser e jamais será o melhor carro para quem busca um carro de qualidade. É suficiente? É. É sucesso de venda? É. Mas não quer dizer que é o melhor. No caso de raquete, a raquete precisa ser afinada para o seu jogo. E é muito difícil de você afinar uma raquete desse tipo para alguém que tem a capacidade técnica de um jogador de alto nível, como são os jogadores principais da ATP. Tá certo? Por hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês.